Convidamos a todos a saudar a composição da mesa inicial, Perspectivas para um Brasil Desenvolvido, Economia, Política e Ciência. Convidamos para compor a mesa inicial o senhor Wellington Lourenço de Almeida, diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Direito Federal da FAP. Convidamos para compor a mesa inicial o senhor Leandro Couto, presidente do Sindicato Nacional da Carreira de Planejamento e Orçamento, a SECOR Sindical. E convidamos o senhor José Marcelo, representante do SEBRAE. Iniciamos o trabalho. Bom dia a todos. Aqui a mesa é autogestionável, a gente serve água e a gente também coordena. Eu não sei a ordem dos fatores altera o produto, como é que a gente faz? Começa pela ordem que ela chamou, tem uma ordem pré-estabelecida, vocês é que mandam. Qualquer jeito? Você quer começar, Wellington? Você está com questão de horário? Então não. Você quer começar? Bom dia então, obrigado pelo convite, bom dia a todos e todas aí. Parabéns pela organização aqui. Eu entendi pelo convite que é uma iniciativa muito da empresa Júnior aqui do nosso curso de GPP, né? Acho que é um curso importante para a UNB. Eu acho que essa universidade ela explora muito pouco essa possibilidade de pensar mais governo, governança. Eu acho que esse curso que eu acompanhei a sua criação aqui, começou com aquele pool da ciência política, economia, administração, né? E depois virou o departamento aqui na FACE. Acho que é muito bom ver que o curso se consolidou e que, a partir da iniciativa dos alunos, a gente está puxando um debate dessa dimensão. E, pelo material também de orientação, eu sei que há uma tentativa de articular a discussão a partir dos objetivos da nossa Constituição, né? Ou seja, construir sociedade civil, sociedade livre, justa e solidária, desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover também uma sociedade tolerante, sem discriminação de raça, sexo, enfim, idade, qualquer outra forma de discriminação, e cruzando com os objetivos de desenvolvimento globais, né, da ONU, das Nações Unidas. E essa mesa aqui de economia, política e ciência, então eu vou tentar dar uma contribuição muito focada, então, nos 3 pontos aqui da mesa, né? Primeira questão, assim, que eu acho assim, em 2030, ou seja, daqui a 13 anos, nós não seremos um país desenvolvido no sentido da agenda aqui colocada. Ou seja, não temos condições de, em 13 anos, romper toda a herança que a gente tem e alcançar esses objetivos. O que não significa necessariamente uma posição pessimista sobre o que fazer até lá. Eu acho que a gente tem uma agenda grande para desenvolver. Leandro, você me marca o tempo aí, que vai uns 15 minutos, tá?
Isso, legal. Depois eu marco esse tempo aí. Os impasses são muito grandes, né? Então, assim, acho que a gente... primeiro, assim, essa tentativa de elaboração, pelo menos teórica, sobre assim, cenários de futuro, pensar propostas mais estratégicas, ela parcialmente não tem sido muito, digamos assim, feliz, né, no Brasil. A gente tem algumas iniciativas aqui agora, teve já no início do governo Lula algumas discussões estratégicas a partir da SAI, já no governo do Fernando Henrique também teve um trabalho coordenado pelo embaixador Sadenberg, que era Brasil 2020, onde se tinha uma série de questões, uma série de variáveis colocadas como necessárias para que a gente atingisse alguns cenários mais positivos ou cenários mais negativos. Eu acho que a gente necessariamente tem que, e muita gente já faz isso, exercitar o trabalho comparativo, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que, inclusive, recentemente saiu um livro muito interessante, que não porque está fazendo sucesso, mas porque é uma pessoa que pensa muito o Brasil a partir de estudos históricos, que é o livro do Jorge Caldeira, sobre História da Riqueza Brasileira, que é um livro que saiu recentemente. Não é um livro novo em termos de argumentos, porque... mas traz estudos já acumulados por ele já nos últimos anos, sobre a trajetória do que foi a economia, que foi a produção de riquezas no Brasil, né? Então, ele, especialmente porque está usando já o que tinha disponível de dados na colônia, também no Império, usando técnicas mais recentes de análise, usando dados estatísticos, regressão, né? Então, ele está tentando trabalhar para compreender o que aconteceu no Brasil nesse período até os dias de hoje. Com algumas questões interessantes que eu acho que nos ajuda a conectar com o tema aqui da possibilidade de a gente ter um cenário diferente em 2030. Eu vou deixar depois na parte sobre política e ciência, tentar colocar algumas ideias sobre o que eu acho que pode acontecer. Mas uma questão importante é que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle, quer dizer, toda discussão de cenário que envolve articulação de política, de economia, é uma incerteza. Isso é uma coisa importante que a gente tem que saber, é uma incerteza sempre, né? Por exemplo, no trabalho do Caldeira, ele mostra assim, já não o trabalho dele, mas tem um grupo também de historiadores lá no Rio que já divergia, digamos assim, da explicação mais clássica do que ocorreu com a economia brasileira na crise colonial, né? Quer dizer, tem uma interpretação clássica, especialmente lá de São Paulo, a partir dos trabalhos do Caio Prado Júnior, do Fernando Novaes, que eles sempre vinculou muito essa uma relação com a metrópole, com Portugal, né? Eu acho que o trabalho do Caldeira ele traz já uma outra linha também, por exemplo, o João Fragoso, que é um historiador lá do Rio, que mostra que, na verdade, a gente teve muita acumulação interna de riqueza e de capital, já na colônia, a gente acumulava muita riqueza. Então, por exemplo, para pensar isso, ele fala, poxa, quando a gente entra no Império, o que ocorreu no trabalho dele? Nós tínhamos uma economia do tamanho da economia americana, no início do século XIX. É uma economia americana. Por questões que têm muito a ver com a nossa tragédia de hoje, essa visão da terra, essa ideia de relação com propriedade, a própria discussão de instituição ou não de um determinado tipo de capitalismo no país. Não estou dizendo necessariamente com isso que o capitalismo seja bom, mas é que a lógica do século XIX e o século XX, você vai tendo sociedades que vão tendo experiências capitalistas. Também tem outras experiências também não capitalistas, mas onde você não teve experiência
digamos assim, diferenciada, socialista, por exemplo, teve experiência capitalista, o que ocorreu? Ele fala, olha, ocorreu o seguinte, aqui nós tínhamos uma economia igual à americana no início do Império, crescimento per capita do nosso Império foi 0, em quase 70 anos. No fim do Império, a gente tinha uma economia, eles tinham 10 economias. A economia deles é 10 vezes maior do que a nossa. Então, esse tipo de análise é importante. Por que aconteceu? E depois, o que ocorre no fim da escravidão? Aqui no Brasil também ocorre no fim da Guerra Civil Americana lá, e também fim da escravidão. Estou falando isso porque acho que nem tudo é comparável, tentando comparar dois países grandes que tinham economia mais ou menos parecida, com processos históricos também semelhantes de escravidão. Tal. A gente tem alguma coisa que precisa ser investigada no Brasil, que é essa nossa loucura pela propriedade da terra. Porque nos Estados Unidos você tem aqui foi feito lei de terras, mesmo quando tem o fim da escravidão e tem a chegada dos trabalhadores imigrantes europeus, é tudo feito para que não tenha nem propriedade. Então é uma questão não capitalista, uma questão assim de visão quase feudal, né? Uma comparação importante você tem uma situação, nos Estados Unidos eles chamam de Home Land Act, que é uma lei de terras, que você incentiva a distribuição de terra para o oeste. Então isso gera dois fenômenos interessantes, estou pensando do ponto de vista capitalista. Primeiro, você faz, de certa maneira, uma reforma agrária. Então você tem uma expansão da propriedade, da pequena propriedade, na direção do oeste americano. Com isso, você tem uma certa valorização também da mão de obra urbana, quando o capitalismo começa a industrializar. Então, são dois processos virtuosos. Você amplia a propriedade, no sentido da pequena propriedade para o oeste, e você tem, de certa maneira, um aquecimento do valor da mão de obra no mundo urbano. No Brasil, nós continuamos mais de 100 anos com a mesma estrutura agrária. Então, o que você tem? Você não expande a pequena propriedade, e você tem um exército, 5 minutos só, não cheguei na ciência ainda, então vou falar os 20 minutos, vou falar 15, e você tem um exército de mão de obra barata, e continua escravizada. Então, estou colocando tudo isso para dizer o seguinte, esses processos, então, eles não são muito seguros. Então, você tem então, toda a discussão nossa hoje, para tentar dar esse pulo aqui em função do tempo, é uma discussão sobre saídas, né? Porque está mais ou menos claro que a gente está fechando um ciclo, né? E os ciclos, a gente abriu um grande ciclo político aqui a partir de 88, né? A partir de 88 a gente abriu um grande ciclo político aqui, um ciclo político que não tem só problemas, várias questões, da maneira que a gente organizou a democracia aqui, a gente tem muitos ganhos. A gente tem ganhos em políticas públicas fundamentais, como Sistema Único de Saúde, ampliação da Previdência, mesmo na educação, com toda a má qualidade, a gente teve uma inclusão maior, a gente expandia a entrada das pessoas nas escolas. A gente tem, por exemplo, discussão de cotas, por exemplo, nas universidades, que eu sou totalmente favorável, sei que isso é uma questão polêmica, mas eu sou totalmente favorável. Eu estou nessa universidade aqui há décadas e vi como ela mudou, com os custos também dessa mudança. A gente, agora, esse ciclo se rompeu, porque a gente, ele está muito conectado com a economia. Voltando rapidamente no século XX, olha, o que a gente teve aqui, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, a partir dos anos 30, 40 do século passado. É o que a gente chama do processo cepalino, ou seja, uma industrialização a partir do Estado. Mas não é porque nós escolhemos isso em função de outras alternativas, é porque não tinha alternativa. O fato é que aqui a gente nunca teve, para usar uma expressão do Marx, uma burguesia com capacidade de moldar o mundo à sua imagem. Então, não tinha. O que teve de industrialização aqui foi a partir do Estado. Isso foi a situação de toda a América Latina. Isso foi possível durante muito tempo
porque você tinha, digamos assim, autonomia no plano nacional, né? As comunidades nacionais, os estados podiam tomar decisões autônomas e encaminhar certas políticas. Isso acabou com o processo de globalização. Então, ele acabou, e as resistências isso não significa que o processo de globalização seja um processo democrático, que te dá muitas alternativas, mas o fato é que o processo histórico longo se radicalizou muito pelo aspecto financeiro, pelo aspecto das comunicações, pelo domínio cultural. Cada vez menos os estados nacionais têm capacidade de desenhar suas políticas. Então, se descobrir nesse mundo não é uma tarefa fácil. Eu acho que isso que está sendo colocado agora como o desafio quando se pensa nesse novo ciclo. Que tipo de resposta a gente vai dar? Porque a sociedade continua uma sociedade muito desigual, uma sociedade muito violenta, com indicadores absurdos, como esses 60 mil homicídios por ano. Vai ser necessariamente uma sociedade violenta. A capacidade de gestar isso com um discurso que desconsidera a história, por isso eu comecei minha fala, a gente tem que pensar sempre na história, porque nenhum Estado, nenhum tipo de organização política ela pode ser totalmente replicada em um determinado país, né? A gente tem que contar com as nossas... E mesmo hoje você pode olhar para o mundo, você tem um liberalismo mais extremado no lugar, você tem uma configuração social chinesa que se relaciona de maneira diferente com o capitalismo na Rússia também, isso é assim desde sempre. Então a gente tem que pensar as nossas questões e tem que readquirir a condição de repensar o Brasil. Não é uma tarefa fácil, já vou concluir. Não falei de economia, não falei muito de política nem de ciência, mas para usar esse último minuto e não deixar de falar nisso, eu acho o seguinte: a gente tem claramente um impasse político, esse ciclo se fechou. A nossa saída é renovação política, com novas gerações e tal. Não será fácil, porque o sistema político reage muito. Os partidos estão falidos e as eleições, a gente vai viver conflitos cada vez maiores, porque é uma contradição entre a busca de renovação e a definição de regras. O resultado, 50% do resultado é na regra. Quem está lá faz a regra, no procedimento já resolve o resultado. E isso vai estar em contradição com busca de novas saídas que essa nova geração busca. Então, acho que a política pressupõe mudanças se a gente conseguir romper esse ciclo de controle do debate, dos procedimentos que acabam sendo os mecanismos de reprodução de poder. E, por fim, sobre ciência e tecnologia, que é fundamental para a gente entrar nessa sociedade do conhecimento, aí a situação é mais complicada ainda, porque a gente construiu um sistema que tem muitas falhas na universidade, tem muita burocracia, tem muita coisa, mas é um sistema que nos deu algum tipo de desenvolvimento. E esse sistema está em xeque hoje. Esse sistema está sendo desmontado pela ausência de verbas. Então, se a gente não tiver a tarefa do ponto de vista da ciência hoje, o primeiro ponto é como resistir, como fugir dessa lógica simplista de mercado, de discurso fácil, combinado com essa tentativa de manter o governo com legitimidade questionável, enfim. Isso é uma situação complicada, porque todo o nosso sistema de ciência, e mesmo a nossa área privada, concluindo, mais desenvolvida, que é o agronegócio, é fruto de ciência produzida a partir do Estado. Ciência básica e ciência aplicada. E isso tudo está em xeque. Várias instituições de pesquisa hoje estão à míngua. E se a gente não tiver, sem descuidar das críticas das nossas instituições, como a universidade, por exemplo, que tem que colocar na roda, mas a gente tem que preservar esse sistema, porque ele só pode ser melhorado se ele for preservado e recriticado. E esse sistema está em xeque, no meu modo de ver, pelos cortes de verbas, pelo discurso muito simples, que desconsidera toda a nossa trajetória, tudo como é pensar política e Estado no Brasil. Obrigado. Pois bem, vamos passar a palavra para o segundo palestrante, que será para o ímpar. Muito bom dia. Eu sou José Marcelo, do SEBRAE, não sou o presidente do SEBRAE e nem tenho pretensões para isso.
embora já tenha muito tempo de casa. Mas o nosso presidente, acho que é uma das figuras públicas desse país que melhor representa a causa do SEBRAE. Ele que já há quase 40 anos milita em favor dos pequenos negócios, e é disso que eu vou tentar falar aqui no contexto do que o debate propôs, né? Cumprimentar meu amigo Wellington, né, que é pessoa que a gente já há muitos anos debate, discute e, enfim, cultiva uma amizade aí muito querida. O Leandro, que também eu acho que já cruzamos aí algumas oportunidades, prazer revê-lo, e agradecer ao programa, né, a Publicai, aqui a empresa Júnior, né, da faculdade, pelo convite. De fato, estaria aqui o Bruno Quick, que é gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, e ele, não podendo estar aqui hoje, me pediu para, então, representar o SEBRAE aqui. Bom, para ser bastante objetivo, até por razões do tempo, e em se tratando de uma fala muito mais institucional, porque não sou professor e também não se trata aqui de um debate de livres ideias, né? É procurar contextualizar de fato como que a gente vê o problema posto pela organização do evento para uma entidade e para um segmento como o que o SEBRAE representa, que é o das micro e pequenas empresas e dos pequenos empreendedores em geral. Bom, o Wellington me deu um gancho interessante para introduzir, então, o nosso raciocínio. De fato, se a gente recupera, a partir de uma leitura dos estudos históricos da economia brasileira, se tem um fator identificado nas mais diversas análises, é o fator que qualifica, na verdade, desqualifica a burguesia brasileira, enquanto uma burguesia capaz de empreender um projeto de nação, capaz de empreender um projeto de desenvolvimento para o país. Essa burguesia, mesmo ainda no período em que se formou, ela nunca foi, de fato, identificada com a burguesia capitalista, empreendedora, que a gente conhece, se estuda um pouco mais sobre esse processo de formação em outros países. E eu não digo aqui nem só os países onde o capitalismo encontrou berço, né? A Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos e outras nações. Mesmo em países não centrais, digamos assim, à época do nascimento do capitalismo, os processos foram muito mais maduros do ponto de vista de uma elite econômica interessada em difundir um novo modo de organizar a economia baseado no capitalismo, ou na ideia que então nascia, que aqui, infelizmente, até hoje não se estabeleceu como tal. E uma prova disso, mais uma vez me valendo aí das palavras do Wellington, é essa premissa de uma acumulação absurda em que, na verdade, você não só acumula a riqueza que é produzida, mas pior do que isso, você acumula e monopoliza os meios pelos quais essa riqueza pode vir a dar oportunidade a que outros também se desenvolvam enquanto empreendedores. E esse é um desafio para o SEBRAE nos dias atuais. Porque o SEBRAE lida com uma premissa que, obviamente, é a de que democracia passa, entre outras dimensões, pelo acesso aos bens de produção, pelo acesso aos meios de produção, pelo acesso, inclusive, à influência necessária e bem-vinda junto à política entendida de uma maneira mais ampla, para que a gente estabeleça um ambiente favorável à atividade empreendedora. E esse ambiente hoje, e já há muitos anos, por mais que a gente tenha estabelecido conquistas, especialmente nas 2 últimas décadas, desde o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, no final dos anos 90, né, até os dias atuais, com a Lei Geral em 2006 e diversas outras políticas instituídas,
esse ambiente para empreender no Brasil continua sendo extremamente hostil, extremamente hostil. Nós fizemos um levantamento, só para que vocês tenham uma ideia, nas principais cidades brasileiras, em parceria, inclusive, com a Frente Nacional dos Prefeitos, que eu sei que tem um colega nosso da FNP que está palestrando na outra sessão que está ocorrendo, né? Mas nós fizemos um levantamento que nos dá a notícia do seguinte: existem cidades no Brasil, e eu não estou falando de pequenas cidades, eu estou falando de cidades como Belo Horizonte, como Recife e outras, mas existem cidades no Brasil que chegam a ter 420 exigências para você abrir um pequeno negócio. 420 exigências. Ou seja, o que é isso senão uma lógica perversa de quem já acumula o poder, controla o poder, estabelecer regras a dificultar quem, por meio do empreendedorismo, da atividade empreendedora, possa prosperar e disseminar o poder, diluir e dividir o poder, né? Haja visto, por exemplo, um fato recente acontecido lá no Rock in Rio, que tocou no coração lá da nossa unidade de políticas públicas. Se vocês tiveram oportunidade de ver a notícia sobre a apreensão dos queijos lá no festival, lá, né, no Rock in Rio. O que é que aconteceu ali? De fato, houve uma imprudência da empresária que vendia alimento, né, alimento certificado, com selo de inspeção municipal ou estadual, mas não com o selo de inspeção federal. E por que ali foi uma imprudência dela? Porque no território do Rock in Rio, declarado um evento internacional, era exigida a inspeção federal por lei. Quem é o autor da última versão dessa lei? Vocês sabem dizer quem? Quem é que o escritório de advocacia que fez o lobby no Congresso e no MAPA? É o mesmo, um dos mesmos escritórios que defende a JBS. Ou seja, criar um sistema de inspeção cuja inspeção federal, que tem, do ponto de vista técnico, os mesmos rigores que em tese devem ter a inspeção estadual e a inspeção municipal, e dizer que num evento que ocorre dentro do território brasileiro, embora declarado um evento internacional e por isso tem que observar determinadas regras específicas, mas não admitir que o selo de inspeção municipal ou estadual que está lá nos produtos vendidos seja aceito dentro do evento, é um absurdo, é uma loucura, é uma burocracia, é uma arma contra os pequenos, porque o que ela tinha lá não eram os queijos das grandes empresas, das grandes indústrias. O que ela tinha lá eram queijos artesanais, queijos produzidos por pequenas empresas que tiveram a oportunidade, enfim, de acessar um mercado com a visibilidade que o Rock in Rio permite. Não é? Imagina um pequeno produtor de queijo lá do interior da Paraíba ou de onde quer que seja, poder dizer que o queijo dele era vendido no Rock in Rio, quanto que isso não abre de oportunidades para ele a partir desse momento. E, no entanto, ele viu o produto dele envolvido num escândalo que foi muito maior, porque a mídia o fez assim, do que propriamente aconteceu lá, porque não houve nenhuma denúncia de intoxicação ou coisa do tipo. Isso sim seria alguma coisa grave. Mas isso é para entender o seguinte: olha como que os meandros do poder, que essa burguesia econômica nossa manipula, consegue controlar e estancar as oportunidades de desenvolvimento do país a partir da sua base produtiva, né? Que são os pequenos negócios, que são os pequenos empreendedores. A gente tem inúmeros indicadores, e já há muitos anos eles são produzidos, atualizados, que dizem que o Brasil é um país empreendedor. Ora, primeiro seria de se estranhar muito se o Brasil não fosse um país empreendedor, porque em sendo uma nação jovem, comparada a outras nações, é natural que seja um país empreendedor, com tanta terra, né, com tantas oportunidades, com tantas riquezas naturais. É natural que as pessoas nos mais diversos cantos busquem desenvolver, se não o empreendimento que vai tornar, vai fazer
de si uma pessoa rica, bem-sucedida, mas uma pessoa que terá dignidade, que terá condições de se sustentar e sustentar a sua família. Portanto, empreender é algo absolutamente natural. A questão é empreender para desenvolver a economia, para desenvolver o país, é que precisa, então, encontrar os meios aonde a política é fundamental, enquanto instrumento de diálogo, de construção, para que isso, de fato, constitua um ambiente favorável a quem quer empreender. Então, esse é um drama. E, ao longo dos anos, o SEBRAE investiu intensamente numa discussão que, ora, a gente vê que ela retorna com muita intensidade, por mais que adquira vieses que a gente olha com certo estranhamento, ora, ela está, me parece, um pouco mais alinhada com o que a gente entende necessário, que é a discussão sobre o chamado desenvolvimento territorial. Isso tem inúmeros outros nomes já batizados e rebatizados ao longo dos anos. O próprio SEBRAE já chamou isso de outras maneiras, já chamou de desenvolvimento local, regional. O Banco do Brasil usa especialmente o tema, o nome desenvolvimento regional, e várias outras instituições nominaram essa discussão com termos muito semelhantes. Mas o que é importante dentro dessa discussão? Primeiro, a ideia de trabalhar sob a perspectiva do desenvolvimento territorial é, entre outras coisas, relevante para nós, porque nós estamos convencidos de que esse modelo de decisões centrais, a estilo mapa, faliu. Ele não ajuda, ele faliu e ele atrapalha o desenvolvimento dos pequenos negócios e da economia nos mais diversos territórios, e que são tão diversos entre si pelo país afora. Então, a primeira questão é, se a gente quer efetivamente discutir o desenvolvimento do país, olhando para o papel imprescindível que os pequenos negócios e que o empreendedorismo tem nesse sentido, é preciso que a gente considere as realidades locais. E é preciso que a gente estabeleça regras, construa regras políticas, aonde, embora diversos os territórios, eles, em tese, estão premidos por uma mesma condição em torno da formação, da criação do ambiente de negócio. Mais uma vez, esse exemplo é bastante contundente, porque mostra isso, né? Embora o pequeno produtor tenha a possibilidade de adquirir um selo de inspeção localmente, o que é fundamental não só para a atividade empresarial, mas para a própria ciência e tudo mais, porque para se estabelecer uma certificação como essa localmente, você tem que ter um sistema que trabalhe em torno da atividade de inspeção, de vigilância sanitária, de comercialização e tudo mais, e que, portanto, desdobra em desenvolvimento para além da empresa, do interesse estritamente empresarial, é o interesse da sociedade, né? A denominação de origem controlada, por exemplo, que é tão valorizada para uma série de produtos, ela não é apenas uma certificação que uma grande instituição certificadora vai lá e estabelece. Ela é um processo que localmente estabelece uma série de serviços conectados entre si que vão, enfim, dar as condições para que aquele produto, vinho, queijo, o que quer que seja, adquira um selo que estabelece que aquele produto ele é produzido daquela forma e tem tais características somente a partir daquele território, o que é o diferencial competitivo para que esse produto possa conquistar mercados. Então, para nós é fundamental, primeiro, entender que os territórios têm as suas peculiaridades, mas eles precisam estar conectados com lógicas de produção, de comercialização, que sejam isonômicas, que não tragam barreiras ou dificuldades, porque lá no território não tem esta ou aquela condição que somente num nível de governo ou de controles que a lei estabeleça, superiores poderão conceder, então viabilizando o progresso, o avanço daqueles negócios. E isso é claro, é muito claro em diversos aspectos da nossa economia versus a regulação estabelecida pelo Estado brasileiro, que é muito perversa, é ainda para privilegiar a poucos.
haja vista o Refis. Olha o que fizeram aí agora recentemente. O Refis é para quem? Para os grandes. As pequenas empresas estão fora do Refis. Eu, particularmente, acho essa discussão do Refis, da forma como está posta, uma vergonha para o país. Mas se é para dar o Refis e facilitar a vida dos empresários a partir do reconhecimento de uma dificuldade para pagar suas dívidas junto ao Estado, por que deixar de fora os pequenos negócios? Mais uma vez, os grandes se beneficiaram e os pequenos ficaram de fora. E aí entra uma discussão, para encerrar aqui a nossa colocação, que é em torno do papel das lideranças. O presidente Afif, ele, mais do que qualquer outro dirigente do SEBRAE, ele trouxe para o centro das nossas preocupações uma discussão em torno das lideranças empresariais, que são extremamente precárias, são extremamente limitadas do ponto de vista da formulação de discussão estratégica para os pequenos negócios a partir da base onde eles se encontram, para então conquistarem espaço no mercado, conquistarem espaço junto aos serviços, junto aos meios que são necessários para a prosperidade desses negócios. E isso é uma preocupação hoje vital para nós, é que a gente, digamos assim, propõe uma revisão do papel das lideranças empresariais, e eu não estou falando dos grandes empresários, eu estou falando dos pequenos, né, daqueles que constituem liderança localmente pelo país afora, junto às suas associações e tudo mais. Se a gente analisa, como já fizemos em algumas oportunidades, mais em alguns estados, menos em outros, mas em estados, por exemplo, como mesmo o Rio Grande do Sul, se a gente analisa a pauta e a vinculação que tem as lideranças empresariais ao longo da história com os interesses dos pequenos negócios e do desenvolvimento do local, do território, é extremamente precário. Não há, de fato, uma política emanada a partir das lideranças empresariais que se volte para o território. Ela é sempre uma política de verticalização do poder, ou seja, o território serve como uma plataforma que lança o pequeno empresário líder, né, presidente da associação e tudo mais, a uma condição que ele dali passa a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, senador, e vai chegar em algum posto aonde depois ele mesmo vai ser autor ou coautor de uma lei como essa do sistema de inspeção da vigilância sanitária no Brasil, que faz o que faz, como agora esse exemplo que veio à tona, e é um exemplo que veio à mídia, né? Que a gente tem inúmeros, dezenas, centenas de outros exemplos nos mais diversos setores que mostram isso, o quanto que o Estado muito mais atrapalha do que ajuda, e pior, o Estado que é povoado, que é feito de pessoas muitas vezes que são originárias lá da base, lá dos territórios onde os pequenos negócios deram a eles sustentação para se projetar um dia. Então, esse é um tema fundamental para nós hoje, que a gente consiga efetivamente construir plataformas de políticas, de discussões em torno da necessidade de desenvolver o país lá nos territórios e que os protagonistas sejam verdadeiros portadores do interesse do território, dos pequenos negócios, que são geradores de riqueza, são distribuidores de riqueza, não é? Porque empregam, né? São os pequenos negócios que sustentam o saldo positivo do CAGED nesse país há mais de uma década. Está aí saiu mais um resultado ontem, né? E o Brasil vai atingir esse mês, pelo 10º mês seguido, enfim, um saldo positivo no CAGED. Por quê? Porque as pequenas empresas empregam mais, enquanto que as grandes continuam demitindo. Se você separa os dados de emprego entre grandes, médias e as pequenas, as grandes e as médias, saldo negativo mês após mês. As pequenas e microempresas, saldo positivo mês a mês. Então, essa é a diferença que é fundamental a gente ampliar para trazer, de fato, a democracia a partir da economia, dentre outros meios necessários, né? Agradeço, muito obrigado. Bom, gente, então, minha vez agora, eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou fazer de pé, pode ser? Eu queria passar um vídeo também, então,
eu vou convidá-los a, não sei se talvez fique melhor não, aqui eu me viro, assim, só para vocês verem, talvez seja melhor sentar ali na frente, a não ser que ficar com o pescoço quebrado aí. Então, gente, bom dia a todos. Pode deixar que eu... Pode? Então, pronto. Recebi aqui uma autorização. Vou demorar um pouquinho mais. Bom dia a todos. Eu sou Leandro. Eu estou como presidente da Associação Nacional da Carreira de Planejamento e Orçamento, a SECOR, que também é um sindicato, a SECOR Sindical. E essa carreira atua no âmbito do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Um nome esquisito. E o nosso objeto de atuação é algo que não está muito em voga, que é justamente planejamento. E a história que eu trouxe para vocês aqui é como que nós, enquanto uma associação, tratamos de, ou tentar colaborar para construir uma perspectiva de longo prazo para o país, nos moldes como vocês estão tentando se dispor aqui com essa reflexão do Brasil 2030. E essa historinha que eu vou contar começa lá em 2014, quando a gente estava se preparando para iniciar um processo do Plano Plurianual 16-19, que é esse que está vigorando agora, e a gente entrega ele em 2015. Então, nós fizemos alguns cursos de planejamento de longo prazo, construção de cenários, prospectiva, e fomos oferecer ao governo, no início de 2015, para que isso fosse um elemento de subsídio ao plano plurianual que se iniciava. Mas nós não tivemos um retorno muito positivo, o governo não estava interessado numa agenda de longo prazo. E aí nós fomos, como carreira responsável por planejamento, nós não achamos que deveríamos abandonar a tarefa. E fomos, aí pela associação, construir isso. E nos juntamos junto com outras, encontramos várias portas abertas em várias instituições, tanto governo quanto não governamentais, principalmente no IPEA, que naquele momento a própria Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é responsável por fazer o planejamento de longo prazo, estava sendo extinta. Então o IPEA abraçou o projeto e nós nos juntamos junto com outras, cerca de 30 entidades, salvo engano são 29, que participaram da construção deste projeto. Esse projeto envolveu, então, cerca de 800 pessoas, 800 especialistas, foram 12 oficinas presenciais e um Delphi, no qual a gente identificava, ou nas quais, nessas oficinas, identificávamos tendências e incertezas para vários temas agrupados em 4 grandes eixos: social, econômico, ambiental e territorial. E desses 4 temas, desses 4 blocos, fizemos 12 oficinas, identificamos as tendências. Depois das oficinas, nós tínhamos um trabalho de base técnico que ia para o escritório, ia para os gabinetes e definia se aquilo realmente era uma tendência ou se era um desejo. Às vezes tem coisas que aparecem como tendência, mas são muito mais como desejo. E as incertezas como essas que apareceram na mesa hoje. A gente vai ter um ambiente de negócios propício ao desenvolvimento das pequenas empresas? Essa é uma incerteza, nós não sabemos. Como é que isso se conjuga com outras tendências pesadas que certamente continuaremos a presenciar nos próximos anos? Por exemplo, o Brasil, nos próximos 20 anos, dificilmente deixará de ser um grande exportador de commodities. Isso está certo. Tanto, como é que vai ser o consumo de agrotóxicos que isso envolve? Então, aspectos positivos e negativos de cada uma dessas tendências que se relacionam com cada uma dessas incertezas. E dessa composição, a gente construiu 4 cenários para o desenvolvimento. 4 cenários possíveis que conjugam essas variáveis de tendências e incertezas, e isso deu origem a um livro que vocês podem baixar tanto no site do IPEA quanto no site da ASECOR, é asecor.org.br. Mas para facilitar momentos como esse, momentos de debate, a gente fez um vídeo que um pouco traduz cada um desses cenários
O vídeo todo tem 15 minutos, a ideia era passar só 2 cenários, mas vamos ver, eu acho que a gente pode passar o vídeo todo, que acho que vocês vão gostar. Vou colocar aqui, qualquer coisa a gente para no meio. Só espaço? Foi? Já imaginou o Brasil no ano de 2035? Como estará nosso país? Seremos uma sociedade mais livre, justa e solidária? Conseguiremos conciliar desenvolvimento social e o desenvolvimento de uma economia mais inovadora e sustentável? Venha conosco. Iremos te mostrar possíveis cenários para o Brasil do futuro. Onde estaremos em 2035? Tudo depende das escolhas que faremos hoje. O Brasil tem muita coisa boa, aqui tem riqueza demais, o povo é que não dá valor. O brasileiro é o rei do jeitinho, do deixa a vida me levar. Eu já cansei, não dou mais muito ponta de faca, não. É tanto ódio que ninguém mais consegue conversar. Basta prestar atenção para ver como o país está dividido. Ninguém mais se dispõe ao diálogo construtivo. De um lado o pessoal não quer ir além da resistência do quebra-quebra, do outro é só atropelo. Só que isso nunca foi solução para nada. Todo mundo sabe que a crise é mundial. Faz muito tempo que não crescemos mais de 1%, olha aí. Também, no meio dessa confusão. Olha a agricultura, a gente nem precisou de reforma agrária. As exportações bateram recordes, a produção de orgânicos cresce. Grandes e pequenos produtores convivem no campo, nacionais e estrangeiros. Assim tem que ser o Brasil, um país do encontro. Não é só a falta de água, desastre ambiental, baderneiro na rua. Tivemos aquela crise da saúde pública. Lembra a epidemia do besouro? Então, se não fossem os pesquisadores da Fiocruz, o Brasil estava perdido. Tô certo ou não? O que acaba mesmo com o Brasil é o brasileiro. Só podia ter dado no que deu a revolta do bicentenário, lembra? Quando aquele aventureiro que se dizia presidente perdeu o controle da nação. Estava se achando o queridinho da mídia. Foi engolido por aqueles arruaceiros fazendo greve e quebra-quebra. O que perdemos de produção, dias parados e estradas travadas. Enfim, deixei pra lá, isso já é passado. Falam que a reforma política foi um grande avanço. Menos partido, sem aquele toma lá, da cá. Foi mesmo? O povo se sente representado agora? Uns dizem que o teto dos gastos públicos foi fundamental. Como é que pode gastar mais do que recebe? É assim na sua casa? Mas tem quem diga também que isso gerou exclusão e violência. Bem, eu não sei qual é a fonte, mas ela está aí. E a solução não. Por isso vim morar no sítio, cuidar dos meus orgânicos. Ajudo mais assim do que alimentando aquela confusão da cidade. O Estado está ausente, isso tem um custo. Educação, saúde estão sendo terceirizados. A escola é sem partido mesmo. As igrejas é que ganham espaço aí, oferecendo bolsa para estudantes, assistência à saúde. Que bom que ainda tem quem ajude, mas é igual para todo mundo? E quem é que decide quem vai ser atendido primeiro? Ainda teve as privatizações. Atualmente nem quero saber quem é o dono, quero que crie empregos, porque hoje carteira assinada é difícil. Só aí a tensão social vai diminuir. Não dá para sair de casa que você é assaltado. Muita gente na rua pedindo. O governo só aparece quando acontece algum desastre. Sempre apagando incêndios. Só age no curto prazo. Para onde estamos indo? Ninguém sabe, ninguém quer saber. Aí a gente vai levando. Não sei, a gente estava indo tão bem e de repente as coisas começaram a desandar. Para mim, foi de uma hora para outra. Nós tivemos um crescimento robusto nos últimos 20 anos. Entramos em 2035 comemorando o milagre econômico 2.0. E agora? Agora nós somos uma nação rica e um povo insatisfeito. A indústria aumentando, a produtividade indo de vento em popa, resultados excelentes na economia e o povo só reclama. Eu não sei, mas parece que a massa não se sente contemplada. Reclamam da violência urbana, do racionamento de água, da falta de saneamento. Eu acho até que os mais jovens são os mais revoltados. Para eles é difícil conseguir emprego, eu sei, mas a rede de escolas técnicas garante uma boa formação para o mercado de trabalho. Não é verdade? Tá,
não tem para todo mundo, mas avançamos. Agora é questão de meritocracia. Enfim, porque para mim nós tomamos o caminho certo. Faz mais de 10 anos que o país investe em infraestrutura, construção civil, setor automobilístico, agricultura. Nós pegamos um atalho rápido para o crescimento. A indústria da bioeconomia, por exemplo, trouxe investimentos estrangeiros e fortaleceu a nossa indústria. Tem muita pesquisa, tem muita inovação. A questão da energia, nós resolvemos flexibilizando a legislação ambiental e as terras indígenas. Gente, somos o 5º PIB no mundo, não era para as coisas estarem assim, era para o país estar comemorando. Mas não, ao invés disso, agora nós temos manifestações toda semana. O povo reclama do Congresso. Dizem que o crescimento não beneficia a todos, que só favorece o Sudeste, que estamos concentrando a renda e aumentando a desigualdade. A gente, olha só, veja bem, tem que entender que a gente aumentou a taxa de investimento tanto público quanto privado. Se não geramos emprego suficiente é porque estamos apostando em automação e robótica. Vamos ficar defendendo o atraso? E a Bolsa? Quanta gente ganhou dinheiro na Bolsa nesse período? Mas a massa não. Reclamam da educação, da saúde, que os pobres pagam mais impostos. Gente, a gente precisa entender que não dá para ter tudo, entendeu? É como na Bolsa, tem que apostar. Mas eu não vejo ninguém, por exemplo, poupando da aposentadoria. Eu também não vejo as pessoas se esforçando, correndo atrás, estudando para subir na vida. Se pelo menos se tocassem, entendessem o quanto é importante vivermos num país rico, mas não. Trabalhar que é bom também, ninguém quer, né? Eu não entendo, de verdade não entendo. Estávamos indo tão bem. Seguimos, gente. Seguimos. O Brasil nasceu de novo na Marcha pelos Direitos Civis de 2019. Ali viramos a chave. A população se juntou aos movimentos sociais, afastamos os corruptos e firmamos o maior pacto de desenvolvimento da nossa história. A ex-presidente Rosa da Penha liderou investimentos em saúde e educação. Seus 2 mandatos foram assim. Reduzimos as desigualdades, nossas experiências na área social são referência para outros países. A economia colaborativa está aproximando as pessoas e criando novos fluxos de trabalho e redes de cooperação. Compartilhamento de veículos, trabalho em casa, são coisas que ajudam a melhorar a vida das pessoas, de forma concreta. Essas tecnologias de informação, as TICs, ajudam muito, até onde a gente nem imagina. Ajudam a fiscalizar nossos políticos, por exemplo. Ampliam a sustentabilidade do meio ambiente. Na área de energia, alcançamos altos índices de eficiência. E junto com a educação ambiental, a gente está mudando o padrão de consumo da água. O tratamento do esgoto já chega a mais de 90% das cidades do país. Por essas e outras, o Brasil é importante para o mundo. Estamos nos aproximando dos nossos irmãos. Unificamos a Previdência e as legislações trabalhistas dos países da Zona do Sul. A reforma tributária de 2024 foi outro ponto fundamental. Justiça, igualdade. Vejam que hoje a mulher está de igual para igual com o homem no mercado de trabalho. E no meio ambiente, o Brasil se tornou líder mundial depois dos desastres ambientais europeus. A economia é que podia estar melhor, né? A gente tem condições de crescer mais rápido. Os juros são baixos, mas ainda muito acima dos países competitivos. A gente precisa de mais investimento. O governo prioriza a educação básica. Nos municípios onde eu vou, nas escolas que eu visito, eu vejo que essa colaboração do governo federal, estados e municípios está funcionando. Mas é só aí. As universidades ficam de um lado e as empresas de outro. Não se conversam. Na minha área, a gente sente muito isso. Sem uma economia forte, não há desenvolvimento social que se sustente a longo prazo. Ainda mais com o mundo nessa confusão. Isso afeta, não tem como. É preciso gerar riquezas, investir em tecnologias, pesquisa de ponta, ou nunca seremos competitivos. Inovação é a única chave. Sem isso, ficamos nessa briga interna, guerra fiscal. O bem-estar social pode gerar crescimento econômico, mas tem limites. É preciso mais. E sim, ainda há bastante injustiça social. Sinceramente, acho que estamos melhorando. Somos o país do presente, com um bom futuro pela frente. Mas precisamos dar condições para as pessoas criarem, gerarem mais renda. Já estamos grandinhos. Não queremos tanta tutela. Para mim, o que precisamos mesmo hoje é de um novo pacto pela inovação. Aí sim vamos arrancar de vez.
Olá, amigas e amigos. Vivemos um momento único em nossa história. O Brasil conseguiu fazer o dever de casa. Temos um projeto, um plano de desenvolvimento de longo prazo. Fortalecemos nossa capacidade de planejar. Não foi fácil costurar acordos, mas isso nos manteve seguros durante a crise mundial da década de 20. A Constituinte de 2028 alterou nosso sistema político e hoje somos um país parlamentarista. E conseguimos mais. Aliviamos a Previdência alterando a idade mínima para aposentadoria, 68 anos para homens e mulheres. Os recursos do pré-sal resultaram em investimentos em educação. Ainda nessa área, com as reformas na educação em 2019, nossos jovens chegam mais preparados ao mercado de trabalho. Conseguimos conter a inflação e reduzir nossa taxa de juros. A estrutura tributária deixou de ser regressiva, incidindo menos sobre a produção e consumo. São nossos impostos que sustentam o bem-estar social. Não somos mais assombrados pelos apagões, mesmo nos momentos de seca. E reduzimos os preços de energia ao consumidor com as novas hidrelétricas na Amazônia e as novas tecnologias. Somos referência mundial em desenvolvimento sustentável. O aproveitamento dos recursos da biodiversidade, fruto de muita pesquisa, integrou comunidades locais ao processo de desenvolvimento do país. Somos grandes exportadores de commodities, mas estamos nos preparando para ampliar as exportações em setores de alta e média complexidade tecnológica. Já registramos grandes avanços em bioeconomia. Nossas cidades estão mais inteligentes e sustentáveis. Temos menos problemas com os transportes coletivos. Isso porque também refizemos o nosso pacto federativo. Estamos prontos para focar no futuro. Vamos retomar nosso programa espacial que vem sendo adiado por décadas e reforçar nossas apostas na Amazônia Azul. Mas o presente também nos apresenta desafios. Precisamos elevar as taxas de crescimento e criar mais empregos qualificados. E isso sem abrir mão do desenvolvimento sustentável, nossa marca no mundo. Mesmo com a redução das desigualdades sociais, ainda somos um país injusto. Nosso pacto de redução dos homicídios refreou a morte entre jovens, mas ainda somos uma nação violenta. Nossos recursos hídricos são fonte de cobiça internacional. Somos um país pacifista, mas nossa indústria de defesa está sendo dinamizada. Em respeito a tudo que avançamos, não devemos descuidar dos desafios que estão postos em nosso caminho. Sim, o Brasil está melhor. Construímos com planejamento e paciência as bases sólidas do nosso projeto para o país. Agora podemos andar mais rápido, correr e depois voar no verdadeiro salto para o futuro. Boa noite. Então, gente, obviamente que, enfim, também na hora de transformar o conteúdo do livro nos vídeos, algo também se perde, a gente tem que estilizar alguma coisa. Mas o importante para frisar aqui é que não tem um cenário em que tudo vai bem e um cenário que tudo vai mal. Tem elementos positivos e elementos negativos em cada um dos cenários apresentados. E mais importante que os próprios cenários, aqui é um pouco a lógica, né, assim, de cada um dos cenários, as mega tendências e tal. Eu vou deixar essa apresentação com vocês. Eu vou passar para o que vem depois dos cenários, que talvez isso que seja mais interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso para geral. Como é que veio aqui? Sim? Aqui. Pronto. Então, mais importante que o cenário em si é a agenda que está por trás. Qual é a agenda que ele demonstra? E aí a gente não definiu uma estratégia para essa agenda. A questão é essa conjugação das variáveis de tendência e incerteza, inclusive com a análise que tinha aqui para trás
de probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos, a gente foi conjugando numa história que parecesse crível a médio prazo para cada um daqueles cenários, e isso resultou numa agenda em que a gente, cada um dos atores, na verdade, como são 30 instituições presentes, mas todas as demais para quem a gente apresenta esse estudo, traçar a sua estratégia, certo? Então, nós não temos uma estratégia definida, ou preferimos não fazer isso, porque eram vários atores com um nível uns de governo, outros de sociedade civil. Então, a gente não tem uma estratégia, mas tem uma agenda a qual a gente entende que deve se debruçar. Então, algumas questões que ficam, né? A gente vai ter um sistema de planejamento que alinhe curto e médio prazo, essa é uma questão. Ou seja, a gente vai precisar superar isso, e isso vai ser importante para a gente ou ir para um cenário ou ir para outro. Qual será a dimensão da reforma política brasileira? Também é uma questão que está posta. Tu vê que em algum cenário, ou um cenário, a gente tinha evoluído para um regime parlamentarista. Outro, não. Outro tinha feito uma reforma meia boca, reduziu o número de partidos e tal. Para onde que a gente está indo, certo? A gente vai ter, de fato, um novo arranjo federativo de maior cooperação ou não? Quer dizer, qual é o nível de fragmentação política e territorial do país? Como funcionará o Estado e qual será o nível de profissionalização, formação e forma de contratação da burocracia? São questões na dimensão institucional que se colocam como parte de agenda que a gente precisa se debruçar para enfrentar os próximos anos. No meio ambiente, a gente vai ter um sistema de gestão hídrica eficiente, ele já demonstrou grandes falhas nesses últimos anos. A gente vai conseguir reverter isso? É preciso reverter. Então, qual é a agenda que os atores que se colocam construtores aí do futuro estão tendo para esse tema em específico? Como as pressões do agronegócio se traduzirão no meio ambiente e na gestão do território? A infraestrutura urbana estará capaz de garantir qualidade de vida nas nossas cidades? Então, para cada um desses cenários, dessas dimensões dos cenários, há uma série de questões postas que conformam uma agenda da qual a gente precisa sentar, enfim, cada um dos atores pensar a sua estratégia, no mínimo a partir dessas questões. É isso que a gente coloca. A população terá acesso a serviços sociais de qualidade? Qual a importância da oferta de serviços pelo Estado? Hoje a gente vê, e apareceu em um dos cenários, entidades, principalmente de cunho religioso, assumindo o papel de ofertar alguns serviços públicos, né? Hoje tem a questão das clínicas de recuperação, entidades religiosas, mas elas assumiriam, num dos cenários, mais serviços, creches, hospitais, com a coisa das OS, né? Como é que fica o Estado e a oferta e o acesso do cidadão a esses serviços públicos? Em alguns cenários, há a questão ainda dos direitos humanos e minorias. A gente tinha uma tendência marcada do ponto de vista da violência, que é a interiorização da violência para as médias cidades. Hoje está ainda nas grandes cidades, mas isso tende a caminhar cada vez mais também para as médias e pequenas cidades. Essa é uma tendência. Agora, tinha uma incerteza que era se a gente vai conseguir ou não superar essa questão do genocídio dos jovens negros. Essa é uma incerteza. A gente vai conseguir atacar isso. Então, a questão das minorias, a violência contra a população LGBT, a questão das mulheres, a igualdade de gênero, apareceu em um cenário de forma mais explícita, mas também é uma agenda de incerteza que a gente precisa se debruçar, ter cuidado, né? E o regime previdenciário. Hoje a gente está discutindo aí a reforma, mas uma reforma que certamente não resolverá todos os problemas do regime previdenciário. Então, em 20 anos, talvez tenhamos uma nova reforma previdenciária. Como é que vai ser a Previdência do Brasil em 2035? Fora a questão que a gente, do ponto de vista... Estou acabando já, meninas. Do ponto de vista da reforma política, em alguns deles se falava, não foi acho que só em um cenário, embora só um apareça aqui de forma mais explícita, falava da possibilidade de uma nova constituinte. Isso está no cenário.
Quer dizer, e aí dialoga com várias dessas questões que a gente coloca aqui, tanto do ponto de vista da reforma política, como o papel do Estado, etc. O Hélito comentou um pouco dessa quebra, né, de dizer, estamos num novo ciclo político, talvez, está se iniciando, o anterior está... E qual é o que vem? E o que vem a gente precisa construir hoje. A gente tem aqui propõe, então, uma agenda de reflexão que serviria de norte para várias organizações, setor público, organizações não governamentais, se debruçar para a gente construir esse futuro que a gente quer, de acordo, obviamente, com a estratégia de cada um, certo? Com o papel de cada um na construção da sociedade. Tem uma outra questão que fica, de vez em quando aparece de forma mais explícita num ou no outro cenário, que são os cisnes negros. São algo que a gente não consegue prever, eles não estão aí. Eles não estão, essas sementes, as outras sementes do futuro, sejam tendências, sejam as incertezas, a gente consegue vê-las. Os cisnes negros não, eles acontecem. Mas alguns e por isso é mais difícil de trabalhá-los, certo? Na construção, na lógica dos cenários. Mas a gente conseguiu trazer alguns deles. Por exemplo, a questão de uma grande epidemia do Brasil. A gente passou recentemente pelo caso da Zika. É possível que em 20 anos isso aconteça de novo de forma mais ampliada e mais profunda? É possível. Qual é a preparação que os órgãos do Brasil, sejam governo ou não, estão tendo ou têm para enfrentar esse tipo de questão? Terminando, meninas. Então, assim, alguma crise política e econômica nos Estados Unidos, fragmentação do sistema internacional, guerra em proporções mundiais. Então, são nova estrutura política partidária, novo sistema de governo no Brasil, né, o caso do parlamentarismo, são questões que aparecem. Eu acho que vale a pena comentar um pouco do momento em que isso foi criado e dos vieses que isso tem, certo? Então, por exemplo, tem uma questão que aparece aqui, que em um cenário, a gente estava brincando com a possibilidade de ser de termos um presidente nesse período que venha da mídia. Ali era o momento do Trump sendo eleito nos Estados Unidos, e a gente, poxa, é possível pensar num Trump no Brasil? Algumas pessoas, alguns desses especialistas falavam, opa, é possível. Em que cenário que isso seria mais possível? Em quais dos quatro? Então, tem um que isso aparece. E tem que pensar que isso sendo puxado por nós, e o IPEA junto, e várias entidades do setor público, os militares tiveram uma presença muito importante nesse projeto, Fiocruz, Embrapa, BNDES, Petrobras, enfim, são algumas instituições que estiveram juntas. Então, o planejamento aqui aparece como variável central. Era a variável mais motriz, ou seja, que puxava mais as outras, e, portanto, ter um sistema de planejamento robusto era uma variável fundamental. Portanto, do nosso ponto de vista, um ponto na agenda é a definição ou fortalecimento de um sistema de planejamento que permita conjugar da melhor forma possível todas essas variáveis que aparecem ou que são centrais para um projeto de futuro de qualquer país. Então, para qualquer lado que for o Brasil, a gente pensa que será necessário, fundamental, ter um sistema de planejamento robusto. E é nisso que a gente aposta. Eu acho que essa foi uma contribuição que a gente tentou construir e oferece a toda a sociedade para ser um insumo às suas reflexões a respeito do futuro que a gente quer construir a partir de hoje. É isso. Muito obrigado. Agora, vestindo o chapéu de coordenador da mesa, vou pedir para os meus colegas voltarem aqui para não me deixar sozinho. Bom, nós temos algumas perguntas dos participantes. E a primeira pergunta é: o cenário atual mostra a China se tornando o grande produtor de grãos e tecnologia. Outras nações investem em tecnologias na saúde, indústria, etc. O Brasil caminha para ser uma nação colonizada
por grupos de empresas das grandes potências? Wellington, olha, se eu entendi bem, eu acho que tem um cenário, sim, se eu peguei bem ali, essa questão, se a gente caminha para ter uma colonização em termos de domínio tecnológico. Eu acho que é um cenário de incerteza. Essa possibilidade, ela está colocada, mas não é uma impossibilidade da gente romper. Por exemplo, hoje você pensa na página de pesquisa em termos de defensivos agrícolas. A gente pode perfeitamente partir com uma coisa não química, por exemplo. Você tem toda uma indústria que poderia se desenvolver no Brasil, você pensando outros mecanismos de pesquisa que pudesse nos dar sustentabilidade. O fato é que a gente tem pegando para a agricultura, a gente tem um monopólio enorme aí de produção de grandes grupos, né? Isso não são os casos. Mas o nosso país é um país muito grande, depende muito do cenário, dos desenvolvimentos políticos. A gente pode perfeitamente romper isso. Tem uma questão decisiva, pensando em ciência e tecnologia de modo mais amplo, que vai ser a nossa capacidade de dar uma solução para a questão da educação, nos primeiros ciclos, porque a gente até coloca nas primeiras séries todo mundo na escola ali, mas a escola tem que melhorar muito a qualidade, e porque pouca gente chega no ensino médio, porque assim, o problema alguns países estão indo para um conceito de inovação que é inovação aberta, que não é só empresa, que não é só tecnologia, envolve questões também institucionais, toda a sociedade está mais preparada para isso. Eu acho que é uma questão a se pensar. Eu acho que a gente tem esse risco, sim, mas eu não vejo como algo também que não possa ser superado. Para superar isso, que eu acho que o Brasil é muito dominado do ponto de vista cultural, quer dizer, a dominação é uma sociedade muito colonizada nessa questão cultural, né? E a gente não precisava disso. A gente tem uma riqueza enorme aí para ser explorada em muitos aspectos. Eu acho que a gente precisaria de combinar resistências culturais, uma educação mais forte, não é nada xenófobo, não, é convivendo com o mundo aberto, mas afirmando coisas brasileiras. Mas acho que é um cenário de risco, sim. Algo mais? Como os estudantes, né, podem colaborar efetivamente para a Agenda 2030 na política? Principalmente a gente que está começando, né, a carreira, como que a gente pode colaborar? A pergunta se dirige ao tema da política especificamente, né? Bom, eu falei aqui em ambiente de negócios. O ambiente de negócios, ele, dentre outras deficiências que a gente monitora e procura combater, ele diz respeito à conexão entre o mundo da empresa, dos pequenos negócios, dos jovens que querem empreender, e as condições locais, as condições que na região, no território, existem para favorecer e para incentivar a que eles empreendam e que os negócios possam prosperar. Eu acho que um papel importante que as universidades, as escolas técnicas e, por consequência, obviamente, os estudantes, os alunos, têm exatamente conhecerem em profundidade sobre a realidade local, em termos de oportunidades, em termos de barreiras, de dificuldades, não é? Eu fico imaginando, por exemplo, a Lei Geral, que é um instrumento que está mudando o cenário, está virando a página em matéria de dificuldades e condicionantes para que você empreenda no país. Ela necessita ser regulamentada nos 3 níveis da federação, e em especial nos municípios, porque é lá onde tudo se inicia, né? A
pequena empresa que vai um dia vender para fora ou vender num evento como o Rock in Rio, como eu mencionei aqui, ela primeiro precisa existir lá no local onde ela vai surgir. Quão hostil ou quão favorável é esse ambiente aonde ela vai surgir? Isso é um tema que os jovens precisam se apropriar, né? É fácil abrir uma pequena empresa? Não é? Uma vez aberta, essa empresa conta com recursos financeiros, humanos, tecnológicos e outros existentes na região. Então, isso não é uma questão trivial, não é uma questão que as prefeituras têm condições de dar atenção, a grande maioria delas, por razões óbvias, né? Tem que primeiro cuidar do problema do pronto-socorro, de tapar o buraco na rua e dar atenção a pequenas empresas. Provavelmente vai ser uma das últimas questões que um prefeito vai dar maior atenção, lamentavelmente, porque se fizesse isso, provavelmente boa parte daqueles problemas urgentes seriam mitigados ou até mesmo revertidos, dada a prosperidade que a economia proporciona. Então, eu acho que a participação dos jovens é fundamental se eles se perguntarem se realmente, aonde eles vivem, as condições para empreender e para que prospere uma economia baseada nos empreendedores e nas riquezas locais, existe ou não. Vou trazer um pouco para Brasília essa discussão. Assim, a gente tem que ter, claro, acho que todo mundo tem, na verdade, que Brasília é um território, o Distrito Federal como um todo, muito desigual. Nós somos campeões de desigualdade. Só aqui no plano piloto, só na universidade, a gente não consegue ver isso. Então, a primeira coisa é abrir os olhos e se incomodar com essa brutal desigualdade que a gente vê, ou que a gente enfrenta no Distrito Federal. Isso, eu acho que esse é o primeiro passo, é conhecer e se incomodar. A gente precisa se incomodar com isso. O segundo passo, eu diria que estando incomodado, é preciso se engajar. E são múltiplas as áreas, são múltiplos os temas, são múltiplas as bandeiras as quais vocês podem carregar. Se envolver em diversos projetos, seja na área ambiental, na área de educação, na área de saúde. O futuro a gente está construindo hoje e está sendo construído a partir desses movimentos. Ou seja, é possível, se engajando num movimento desses, construir sim o futuro. Claro que, do ponto de vista da representatividade política tradicional, há algumas barreiras, certo? Mas a forma, ou seja, os partidos políticos tradicionais, eles tendem, a maioria, a reagir, certo? A essa entrada, a essa renovação, e a gente vai precisar romper com isso. Há vários movimentos, certo? Seja novos partidos surgindo, ou seja, movimentos que não se declaram partidos, mas são movimentos políticos que dialogam com partidos, a Raiz, o Agora, partidos de todas as vertentes, tem o Partido Novo, tem a Rede, tem, enfim, vários novos atores chegando, que é possível testar e eles estão em construção. Acho que tem que ajudar nessa construção. E aí vem a terceira grande missão, que é ousar, porque se dispor a participar de um processo político eleitoral é de uma coragem tremenda, certo? E aí precisa ter muita ousadia para dar o cara a tapa e enfrentar uma eleição, porque se é isso, gente, se vocês não estão satisfeitos com os atuais, precisa renovar, mas precisa renovar, alguém tem que se dispor a fazer isso, com a sua bandeira, com o seu engajamento, a partir do seu próprio incômodo, com o coletivo que participa, construir essa sua trajetória, e isso exige muita coragem. O que eu posso dar é força aí. Obrigado. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta específica para mim? Não, é geral, né? Tá. Não, obrigado. Mas eu quero só pedir, aproveitar a oportunidade, agradecer o Marcelo, o Leandro e o pessoal que participou e que organizou, porque eu falei que tinha de sair 20 primeiros dias, eu tenho que sair porque tem um problema de criança na escola. Não é nem eu que vou, mas eu estou com a chave aqui, eu tenho que entregar o carro aqui na Faculdade de Direito
para minha mulher pegar meu filho, senão não tem jeito. E ela não sabe onde eu estou, ela acabou de mandar aqui, enfim. Eu vou ter que sair daqui agora, queria agradecer bastante, mas eu quero responder essa pergunta, se tiver alguma também em geral, mas aí, em geral, acho que eles responderam super bem, se não tem nenhuma específica para mim. Não, agradecer bastante. Eu acho o seguinte, a gente, tem a questão dos jovens, mas mesmo que não seja a questão a questão dos jovens é sempre fundamental, mas independente da juventude, existe mesmo as pessoas sendo jovem, não sendo jovem, existe uma clara, digamos assim, demanda por mudança no Brasil, no sistema político. Todo mundo quer reformar, o sistema ele já deu. E eu acho que teve alguns erros aí, a gente conseguiu, acabando com essa questão da representatividade, ela foi caindo muito, os partidos não representam muito os eleitores. Então, não é que a gente quer prescindir dos partidos, tem novas formas de participação, mas o fato é que, nessa crise de representação, os partidos, independente de posições, o posicionamento de cada um deles é importante, eles foram numa linha muito de proteção, né? Muito de proteção. Então, além das questões da juventude que são importantes, existe uma demanda por renovação da política. Mas isso não é fácil. Isso não é uma questão fácil, porque pressupõe também mudar pelos caminhos legais e institucionais. E quem faz a regra não está afim de mudar. Basta ver a reforma eleitoral. Que ela fez uma reforma política agora, é uma pequena reforma, que é até importante, mas ela só vai começar em 2022, na prática. Não sei, pode ser que até 2022 tenha algum novo recuo. Então, assim, além disso, acho que as falas também aqui mostraram essa dificuldade de você democratizar o poder, né? Acho que independente da posição de cada um em termos de sistema econômico e tal, mas o fato é assim, uma sociedade ela pode ser mais ou menos democrática em qualquer sistema econômico. E a nossa sociedade, digamos assim, semi-capitalista na área democrática, ela é muito concentrada. Então, a gente precisa, e sem abrir mão de qualquer discussão, de qualquer alternativa de utopias, que eu acho também mais válido, a gente tem que democratizar a sociedade. E, por exemplo, a questão da desigualdade no Brasil é uma questão de poder. É uma questão de poder. Se você não quebra poder, mecanismo de reprodução de poder, a cidade não vai ficar mais igual. Então, é uma questão que precisa ser enfrentada, né? E, para isso, a gente tem que ter os instrumentos, não temos todos, mas também há um incômodo com os instrumentos disponíveis, sinal de que a gente quer mudar. Então, é um processo, a gente tem que apostar nele, eu acho. Obrigado, gente. Ok. Obrigado, Elton. Também? Valeu. Até mais. Prazer, viu? Mais uma pergunta. Eu queria mesmo era saber mais da opinião de vocês sobre até que ponto a representatividade ela é afetada com a ascensão de personalidades, de figuras públicas que, digamos que, controlam grandes multidões, que têm forte concordância na opinião pública. Figuras como, no caso, como Bolsonaro, em que, sem dúvida, ele tem grande, não vou dizer representatividade, mas muitas pessoas o apoiam no caso da adoção de um sistema misto. A grande analogia que eu penso, se houvesse a possibilidade da adoção de sistema misto, é que eu faço uma analogia com um grande jogador de futebol. Um jogador não precisa ter apenas talento para ascender profissionalmente. Ele precisa de um bom time e de bom técnico também. Assim como um político precisa, para ascender no sistema proporcional, estar engajado dentro de um partido e dentro das suas causas e seus objetivos. Eu acho que a adoção do sistema misto, ele pode, de alguma maneira, interferir no que tange as liberdades individuais e coletivas, do ponto de vista que
toda pessoa tem o direito de se candidatar, assim como toda pessoa, para se candidatar, ela tem que ter, como dizia Maquiavel, virtude. Ela tem que ter competência para exercer o cargo de um deputado ou de um cargo no executivo. Assim, as pessoas precisam também. Vou levar o caso do Tiririca, foi eleito com, acho que milhões de votos, né? Mais de 2 milhões de votos. E dizem que ele, na época que ele foi eleito no primeiro mandato, ele levou mais 5 deputados junto com ele. Mas é a questão, quem foi aquele partido que deu a oportunidade do Tiririca, um palhaço, ser um candidato a deputado federal? Eu queria dar a opinião de vocês até que ponto a representatividade ela é afetada na adoção de um sistema misto, no qual vai privilegiar, ao meu ver, essas grandes figuras públicas que controlam, que comandam multidões. Bom, eu não saberia lhe responder sob o ponto de vista da análise estritamente da ciência política. Mas tentando trazer a sua provocação sobre representatividade para o escopo da atuação do SEBRAE, como eu dizia antes, a nossa constatação ela é de que, infelizmente, os pequenos empresários, e se você citou o Bolsonaro, que depois eu até posso te dar uma opinião pessoal minha, bastante, talvez, divergente da sua impressão, mas a gente, ao mesmo tempo que está convivendo com o fenômeno Bolsonaro, convive com o fenômeno Dória, se é que é um fenômeno. E ele é um empresário, tido como um empresário bem-sucedido. Qual é a grande inquietação para nós? É que uma figura como Dória, ele não tem absolutamente nenhum nexo com o tecido empresarial, o baixo clero, digamos assim, nenhum nexo. Ele não é um empresário que constrói uma trajetória a partir de uma legitimação que uma base deu a ele, para ele falar em nome dessa base, defendendo os interesses dela, né? E isso para nós é uma coisa preocupante, porque os discursos que a gente vê, não só na figura dele, mas mesmo de muitos grandes empresários tidos como referência no país, em momento algum vão ao encontro do que a gente julga ser fundamental para construir um ambiente de negócios favorável a toda e qualquer pessoa, portanto, democrático, empreender nesse país, viver do seu pequeno empreendimento de forma digna, de forma a não ser aviltado pelo Estado, tanto quanto pelas condições sociais que estão no entorno dele, a violência, né? Quantos são os casos de dono de padaria que em um ano são assaltados 10, 15, 20 vezes? Isso é um meio hostil para o cara. E, no entanto, o cara é um empreendedor, ele está ali batalhando e tudo. Qual é a referência que ele tem dentro do meio dele? Isso, infelizmente, a gente tem constatado que é muito precário. Então, faltam, de fato, referências nos mais diversos segmentos, né? Dentro do segmento da ciência, da produção do conhecimento, qual é a referência que a gente tem hoje, ou quais seriam essas referências que a gente tem hoje, à exceção desses filósofos de revista semanal que aparecem dando opiniões aí 3x4 sobre tudo quanto é fato que acontece, sem de fato trazer uma discussão profunda sobre os problemas nacionais, né? Esses que estão no YouTube, que batem recorde de acesso e tudo mais. Isso não é filosofia, isso não é, né? Isso não traz profundidade para o que a gente precisa. Agora, para um país que para tudo para ver o jogo do Neymar lá na Europa, fica difícil a gente pensar que representatividade os jovens estão construindo diante de ícones dessa natureza que ainda são mais importantes
do que admirar o padeiro ali que luta diariamente para sustentar a sua família, embora 10, 15 assaltos por ano ocorram e ponham a vida dele, o negócio dele em risco. É muito difícil discutir representatividade. Sobre o Bolsonaro, eu queria te dizer uma coisa, eu acho o fenômeno do Bolsonaro formidável. Sabe por quê? Porque o fenômeno do Bolsonaro, ele descortinou finalmente o quão conservador e reacionária é a sociedade brasileira. E isso é bom para o debate, isso é bom para que a gente enfrente a discussão sobre se isso é realmente algo que a gente quer para o nosso país, né? Do ponto de vista eleitoral, eu acho que o Bolsonaro ele é um frango, ele vai bater asa e vai tum, né? Agora, é bom que tenha alguém realmente sustentando essa postura absolutamente radical, intransigente, como aqui ele tem demonstrado, porque aí repercute em grande parte uma opinião, seja motivada pela ignorância, seja motivada, entendeu, por interesses que a gente muitas vezes até desconhece, mas que estão postos aí e que faz parte do que a gente precisa enfrentar e debater. Eu acho que é por aí também. Quer dizer, o Bolsonaro é um fruto, um retrato do seu tempo, né? Da sociedade brasileira como está hoje. Eu acho que ele ter se revelado e tá tendo todo esse apoio, eu também acho, ou espero, né, que não tenha esse sucesso eleitoral todo que se preveja, mas me traz uma preocupação maior, que é com relação ao Congresso, ao próximo Congresso, que tende a ser talvez mais conservador e reacionário que o atual. E aí é um problema. Assim, essa discussão de reforma política, reforma eleitoral, mais precisamente, sistema e tal, eu acho que é um risco elevadíssimo, porque as pessoas que estavam discutindo ela são justamente os mais interessados em preservar-se no poder, certo? Então, não há uma discussão. E essa discussão que tinha posto antes, do distritão, meu modo de ver, era o pior dos cenários possíveis. Acho que qualquer e todo sistema tem seus pontos positivos, pontos negativos. O atual sistema, eu não acho que seja de todo ruim, embora tenha esses coisas de... Ontem foi o Tiririca, antes de ontem foi o Enéas, elegia-se e trazia 3 ou 4 junto. Mas tem uma lógica por trás, que é a lógica da representatividade de cada partido. Agora, os partidos, de fato, estão perdendo as suas identidades, ou se perderam há muito tempo, certo? É fácil de você constatar isso vendo quais eram os partidos da base do governo anterior e quais são os partidos da base do atual governo, que a maioria são os mesmos, certo? Um ou outro muda. Mas e que programas eles representavam, então, certo? Que estavam numa base de um governo e agora estão no outro, que é totalmente diferente, que traz sem julgamento de valor, traz uma agenda totalmente distinta da que tinha anteriormente, certo? Então há um problema aí nos partidos. E talvez esse problema seja oriundo dos atores por dentro desses partidos que já estão há muito tempo fazendo política da forma como eles aprenderam e como foram se construindo aqui. A gente tem a oportunidade de fazer essa renovação, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Vários movimentos estão... Eu acho, sinceramente, que a gente está num momento de transição. Eu vejo a juventude muito mobilizada, são vários coletivos, são vários movimentos, muitos deles, como eu falei, ainda não dialogam com a política institucional dos partidos, mas em determinado momento isso vai ter que acontecer, vai ter que disputar. É o caso do Podemos na Espanha. Como é que surge como movimento, os indignados, depois se tornam um partido, vão para a disputa e faz agora, recentemente, no final de semana, o alcance que teve a Frente Ampla no Chile, que também parte desse movimento parecido, chega em terceiro com 20% dos votos, vem nessa onda. Eu acho que teve tentativas recentes de se construir isso no Brasil, fomos atropelados, eu acho, pelas circunstâncias políticas, mas a janela ainda não se fechou. Na verdade, a gente precisa de ter um pouco mais de fôlego e paciência para construir isso. Talvez não seja para 2018, mas certamente 2022, eu acho que a janela ainda vai estar aberta para a gente promover essa renovação 2020, contando que haja eleição no ano que vem e contando que haja eleição em 2022, que eu acho que isso também não tá selado.
mas há essa possibilidade da gente construir isso no médio prazo, acho que 2022 é possível, e só que, de fato, precisamos construir isso a partir de agora, né? É isso, gente. Eu queria... Tem mais uma coisa? Podemos fechar, agradecer, apresenta... Bom, eu não comando, eu não deixo não. Vocês é que mandam. Acho que... Bom dia a todos que ainda estão aqui aguardando ansiosamente aí pelo nosso almoço, por tudo. A minha pergunta é um pouco mais voltada para o Leandro, para finanças e orçamento público. Leandro, com a aprovação da PEC 55 de 2016, como que você vê o cenário econômico para 2030, né, ou 2035, e que, de certa forma, estabelece alguns limites, né, para a conta pública, a PEC 55 do teto de gasto. E o que você acha sobre isso? Será positivo ou negativo para a administração pública brasileira? Bom, eu primeiro acho que essa agora a emenda constitucional 95, ela não sobrevive ao tempo todo que ela se propôs, certo? Assim, o Brasil inventou um negócio, isso é uma coisa única, certo, no mundo, de fazer um negócio desse via constitucional, via emenda constitucional. O orçamento público fica inviável, não vai caber dentro do orçamento e vai ser necessário uma nova reforma nos mesmos moldes, certo? Minha percepção, conhecendo um pouco do processo de elaboração do orçamento e de planejamento, é que é muito difícil a gente conviver com essa emenda constitucional pelo prazo de 20 anos. Tu vê que um dos cenários, a gente apresenta isso, olha, estão discutindo a renovação do teto de gastos para mais 20 anos. Eu acho que isso é uma possibilidade muito difícil de ocorrer. Com relação a minha posição, eu acho que ela nos limita muito a possibilidade de ter uma política anticíclica, certo? Em momentos de crise, como a gente está tendo há algum tempo, a minha percepção é que é necessário que o governo, que o Estado invista mais, que seja um dinamizador, e, portanto, em determinados momentos, esse déficit que o governo assume, ele pode ser positivo, desde que, em momentos de bonança, em momentos que a economia vai bem, o governo vá reduzindo a sua participação. Então, esse movimento contracíclico, uma política pública legítima, a emenda constitucional, ela acabou com essa possibilidade, certo? Qual foi o erro do passado? É que em momentos, e um erro compreensível, momentos em que a economia estava pujando, o governo, em vez de fazer isso, de retrair um pouco a sua participação, quis aumentar ainda mais. E aí geramos esse movimento. Agora, isso tudo também não foi do nada, certo? Estava vizinhando reflexos de uma grande crise internacional para o Brasil, e aquele foi um momento, bom, vamos antecipar e fazer um movimento anticíclico. E aí veio Minha Casa Minha Vida, enfim, aqueles movimentos todos de injetar investimento na economia para evitar o pior ali na frente, e se comprometeu com as bases fiscais do governo. Então, eu acho que ter um equilíbrio fiscal é sim importante, mas esse equilíbrio fiscal não pode ser feito com um olhar de curto prazo. Ele tem que ter um horizonte, no mínimo, de médio prazo, para ir se adequando aos ciclos econômicos que certamente a economia, o capitalismo infringe, certo? Então, a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade, além do que a emenda constitucional permite, na verdade, ela limita isso na realidade. Então, até por isso, eu creio que ela não sobrevive por muito tempo. Tempo esgotado. Gente, eu termino, então, agradecendo o convite, agradecendo o bate-papo. O pessoal aí da organização tem meus contatos, a apresentação está aí, os links para os filmes, para os livros, enfim. E fico à disposição para uma conversa mais próxima, se quiser fazer uma roda de conversa, esse tipo de coisa, a gente vai estar sempre à disposição.
Eu agradeço também e fico à disposição aí para futuras oportunidades contribuir aí com o trabalho de vocês. Muito obrigado. Bom, encerramos nesse momento a mesa inicial e, ao encerrar, nós agradecemos a presença de todos, a presença das autoridades e dos demais participantes.